perto, mas todos vieram de algum lugar. E uma coisa muito importante e que eu quero fazer um desafio a vocês. Entre outras coisas na minha vida, eu faço experiências, testes. E eu tenho feito alguns testes aí em algumas igrejas. E quando o assunto é louvar, nós fatalmente entramos na modalidade muito conhecida no mundo comercial da terceirização. Estamos terceirizando. A gente coloca letra escrita, letra com acompanhamento de orquestra, letra com pessoas cantando, e a igreja fica apenas sei lá o que, talvez olhando, talvez seguindo os conselhos da Herbert Richards, dublando, eu não sei. Mas eu gostaria nessa noite que você esquecesse um pouquinho e você simplesmente imaginasse que você está sozinho num navio, aliás, numa ilha, e tem um navio passando longe e você precisa gritar para eles ouvirem. O louvor é uma forma de expressão a Deus, dizendo a Ele o quanto nós necessitamos dele. Só que se eu fizer isso de forma num aparelho eletrônico, ou como alguns estão terceirizando até o ensino da Bíblia através de inteligência artificial, eu acredito que aqueles que estudam a Bíblia com inteligência artificial provavelmente terão uma religião artificial. E eu não vou entrar nos maiores detalhes. Antes de exaltarmos o nome do Senhor, curve a sua fronte. Pai, esteja conosco neste momento em que iremos alçar louvores ao céu. Cada um vai fazer a sua oração com as suas próprias palavras, com o seu próprio esforço pessoal do ar passando pelos pulmões e explodindo nas cordas vocais. Por favor, Senhor, usa-nos para o teu louvor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Hino de número 213. Não me esqueci de ti. Thank you.
eu descobri um aparelho extraordinário chamado DVD. Mas já faz um bom tempo, tá? E depois que eu descobri um tal de DVD, eu comecei a ver DVDs de grupos americanos. E eu me tornei assim uma pessoa bastante aficionada àquele estilo musical. E especialmente por um grupo de uma igreja não adventista, também não vou fazer propaganda, mas eles têm um coral extraordinário. E eu sonhava um dia conhecer aquele pessoal. E nessas idas e vindas, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem aos Estados Unidos. E eu fui na igreja desse povo. E eu falei assim, eu quero ver se eles cantam mesmo, ou se eles, o que sai daquilo lá é só para gravação. Só para gravação. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fiquei assim no segundo balcão, assim. Tinha o culto deles, estava um frio de 0 grau naquele dia. O culto deles começava às 9 da madrugada, a 0 grau, centígrados, graus Celsius. E o pessoal começou a cantar. E eu fiquei ali no segundo balcão e falei assim, bom, não é na minha língua, mas eu tenho garganta aqui. E eu soltei a minha garganta. Eu passei vergonha, porque o pessoal que estava do meu lado assim, encobriam a minha voz, eu não conseguia ouvir a minha própria voz. Eu falei, Senhor, isso existe. Isso existe. Isso pode existir também. Pensa nisso. 214, não há o que temer. Be
vamos fazer o seguinte, vamos colocar em pé e vamos cantar o hino de número 349, o hino de gratidão a um Deus tão grandioso, a um Deus que se fez homem, habitou entre nós e terminou a sua vida na cruz do Calvário, por mim e por você. 349, gratidão. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado em primeiro lugar porque estamos em Tua santa presença em mais um dia de sábado para louvar e agradecer o Teu santo nome. Amém. Obrigado também porque estamos aqui nessa ocasião de adoração como irmãos, duas igrejas, a Igreja do Ternuro e a Igreja de Santa Isabel, juntos para louvar o Teu santo nome, para glorificar a tua majestade, Senhor. Amém. Senhor, seja com este culto, receba o nosso humilde louvor que é entregue, que é proferido
de lábios pecadores, porque o Senhor conhece o nosso coração, então pedimos a Ti para que receba este louvor e nos ajude a contemplar cada vez mais a Tua glória. Amém. Seja com este culto e tudo aquilo que virá, que nossos corações possam ser abertos para compreender a Tua vontade e que possamos praticá-lo em nossa vida. É o que pedimos por Jesus. Amém. Senhor. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria contar primeiro que eu também tenho um grupo de amigos que é dos anos 78, 88, 90, 95, por aí. Só que esse grupo de amigos é o seguinte, eles são os nossos filhos. Meu filho tem um grupo de amigos. Esses meninos que estão na faixa dos 48, 52 anos, eles saíram tudo da igreja. Não tem ninguém na igreja. Mas eles, todo ano, pelo menos duas vezes por ano, eles se encontram. E nesses encontros, eles, no dia de sábado, ninguém faz nada. Fica todo mundo cantando, cada um com seu violão, com seu instrumento, aquelas músicas gostosas dos anos 75, 78, 80, 90. E então eles relembram. E a gente também está sempre junto com eles, porque eles gostam muito de uma música que nós cantamos, sabe? Daquela época, quer dizer, é de mais tarde ainda, porque é da época que nós tínhamos, ela tinha 13, eu tinha 15 e ela 18. Então essa música que nós vamos cantar é essa música chamada João. Respeito de João Batista. João Batista, precursor de Jesus. À direita do altar, um anjo em grande visão anunciava a Zacarias o nascimento de João. Sim, ele será grande diante do Senhor, e muitos se alegrarão. Cheio de poder, pregará o grande amor. João, João, João. Sou o anjo Gabriel e novas lhe vim trazer. Com sua esposa Isabel, um filho lhe vai nascer. Sim, ele será grande diante do Senhor, e muitos se alegrarão. Cheio de poder, pregará o grande amor. João, João, João. Não temas, não, o anjo tornou a dizer: porás o nome de João, do filho que vai nascer. Sim, ele será grande diante do Senhor, e muitos se alegrarão. Cheio de poder, pregará o grande
Pastor Daniel, por favor. Pastor José Carlos. Feliz sábado, igreja. Vocês não sabem a alegria que estamos sentindo de estarmos aqui com vocês. Gratidão enorme pela recepção, pela acolhida. O sábado já se iniciou há mais ou menos 2 horas e as bênçãos desse dia apenas estão começando. Temos ainda muitas bênçãos para receber do nosso grande Pai Celestial. Uma cordial boa noite para os irmãos. Vocês estão vendo aqui à frente a união. Bom, aqui atrapalha um pouquinho, mas essa é a igreja de Santa Isabel de Ivaí, lá no Paraná. E aí está naturalmente a nossa querida igreja de Jardim Ternura. Muitos ainda estão chegando e amanhã tenho certeza que será um culto extraordinário. Muitas bênçãos Deus tem reservado para o seu povo. Então você não deve faltar amanhã a partir das 9. Quem sabe um pouquinho antes de iniciar a escola sabatina. Bom, antes de apresentar o orador, eu ia falar alguma coisa? Sim. Não, pastor, só estou te ouvindo. Antes de apresentar o orador, eu gostaria de mostrar ali, pode passar ali, por gentileza ali, aqui você está vendo esta foto que ficou gravada na história. Esta aqui ficou gravada na história. Aqui, este homem que está desse lado, é um menino chamado José Carlos. Ali no meio está Abimael. Podia ficar em pé, por favor? Olha o menino lá, ali, ó, está ali. E este que está aqui, qual é o nome dele que me... Valdelino. Ele não pode estar, está em Altônia. Estes meninos estiveram em nossa igreja quando nós iniciamos em Santa Isabel de Ivaí, naquela época. Foi nosso primeiro distrito, primeira igreja. E como é que eles estão hoje? Pode passar agora a segunda parte. Como que eles se encontram hoje em nossos dias? Vamos ver aqui. Coincidiu que na última reunião que tivemos lá, os 3 estavam lá. E tiramos a foto, olha, com o que era antes e o que são agora. Naturalmente agora eles estão muito mais bonitos, né? E eu queria cumprimentar a Abimael, que está no meio. Pode ficar em pé. Abimael, ele viajou de Curvelândia de aqui e andou 2.000 quilômetros dirigindo o carro. Somente ele e trazendo a Noemi em Presidente Prudente. Então vamos dar uma saudação para ele, porque olha, eu não aguentaria nem 500 quilômetros para dirigir. Então, querido pastor, aquela igreja marcou saudades em nossa vida. Nunca na minha vida iria imaginar que um jovencinho como o senhor, participando das obras sociais, dos esportes, um dia, como servo de Deus, o senhor estaria dirigindo uma grande instituição como é a Casa Publicadora. Mas o senhor se aposentou, mas continuou pregando. E que Deus lhe abençoe sempre em seu viver. Então, com esta pequena introdução, quero convidar o senhor para trazer a palavra do Senhor. Vamos dar uma saudação então para o pastor José Carlos de Lima. Obrigado, pastor Jaime, doutor Silas, pastor Daniel. É uma alegria muito grande poder estar aqui. O Marcos Paulo, irmão Politini, irmão Geraldo, família, os demais. Foi nesta igreja que eu frequentei por muito tempo. A minha adolescência e um pouquinho ali da minha juventude. Uma época muito boa. Parece que foi ontem. A cabeça da gente não envelhece. Às vezes a cabeça diz vai, mas o corpo não vai. Mas a vida é assim. E eu quero dizer que vocês são corajosos. O pessoal de Curitiba veio buscar frio aqui, ou pegar frio aqui, né? Está bem friozinho aqui. Mas, irmãos, é um privilégio poder estar com vocês novamente. Depois de quase
50 anos eu estive no ano passado. Foi uma alegria muito grande poder, depois de 45, 47 ou 49, como foi o caso do Abimael, a gente se encontrou no ano passado. E o Laudelino também, no ano passado, depois de 40, quase 58, 49 anos. E é interessante, sabia? Depois de tanto tempo a gente se revê, porque aquela curiosidade de saber como é que o colega está. Mas o tempo é igual para todos. Então, assim é. O tempo é igual para todos. E Deus é tão bom com a gente, e depois de tantas décadas, Ele proporciona isso na vida da gente, esse encontro. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu tenho vindo aqui na igreja do Jardim Ternura, eu vim 2 vezes esse ano, né? Eu acho que até mais. 3 vezes. Eu vim fazer os 50 anos de casamento com a irmã Poletini lá e da irmã Claudice. Isso, em janeiro, um sábado e também um domingo ou uma quarta-feira, né, irmão Jean? E também em dezembro. Então, estive aqui. Uma alegria estar nessa igreja. Mas deixa eu dizer para a igreja de Ternura, embora vocês estão sentindo isso, não sei se é pela minha convivência aqui, mas estar em Santa Isabel, estar lá, indo daqui para lá, doutor Silas, pastor Daniel, eu não sei, parece que mexe um pouco mais com a gente, porque todos nós, se não a grande maioria, nós convivemos ali em boa época da nossa vida, a nossa adolescência, alguns da juventude, assim. Então é Santa Isabel. Eu acho que vocês não devem perder isso. Existe uma igreja virtual que eu quero dizer, uma igreja do grupo de Santa Isabel, eu não sei quantos tem, 40 pessoas, é algo assim bonito. Eu não tenho conseguido acompanhar, muitas vezes tenho compromisso. A última eu estava em reunião em São Paulo, na Sociedade Bíblica, que eu tenho uma atividade lá, como membro do conselho diretivo de lá, então não foi possível, mas eu acompanho ali, vou acompanhando, e isso é muito significativo, é um preparo para o céu, e a igreja tem adoração, louvor a Deus, mas é também um preparo para o céu. A gente vai viver lá juntos, nós vamos estar juntos lá. Isso é importante, né? E depois de tantas décadas eles se encontrarem aqui em Tatuí, eu nunca imaginei isso, pastor Jair, nunca. E tão pouco que naquele tempo eu viria para a Casa Publicadora. Eu cheguei na Casa Publicadora, eu disse no ano passado, porque a minha prima era secretária do diretor da época, e eu vim para visitá-la, ou fui, né, porque foi Santo André, e depois, quando retornei, depois de uma semana, recebi as ligações, Paulo, irmão Poletini e outros aqui que trabalham na Casa Publicadora, aí eu vim trabalhar, e Deus, Ele fez acontecer as coisas que a gente não pediu e nunca imaginou. Esse é Deus. Eu jamais imaginaria e nem tinha ouvido falar de Tatuí até o ano de 78, por aí. A Casa Publicadora veio, aliás, começou em 79 isso, ela veio em 84 para Tatuí. 24 de fevereiro foi a primeira mudança para Tatuí, de 1985. Mas Deus me deu esse privilégio de trabalhar 45 anos ali, e quase a metade na direção da Casa Publicadora. Mas, meus irmãos, nós temos aqui em Tatuí, na cidade de Tatuí, que hoje está com 124 mil habitantes, arredondando, nós temos 15 igrejas adventistas dentro da cidade. Tem a Igreja das Mangueiras, que é a maior, tem em torno de 700 membros. Vanderlei deve ter uns 400, por aí, 400 e poucos, e há outras igrejas com 200 membros, perto de 300 membros, 100 e poucos membros, mas há 15 igrejas. Quando nós chegamos, tinha uma igreja
60 membros. E nas cidades em volta não tinha nenhuma igreja adventista. Hoje são, com as 15 de Tatuí e as cidades em volta, são mais de 30 igrejas. Essa é a força de uma instituição onde ela chega. E na época Tatuí, me parece que tinha em torno de 70 a 80 mil habitantes. Mas como o Brasil cresceu muito, hoje está com 124 mil habitantes e a Casa Publicadora é uma das grandes instituições da igreja e é a maior instituição no Brasil e na América do Sul. E como editora, a maior editora adventista do mundo. Deus seja louvado por isso, irmãos. Mas, é claro que todos nós sentimos falta aqui de muita gente, né, doutor Silas? Que não puderam vir. Mas a igreja de Ternura é uma igreja acolhedora. Itatuí é uma cidade acolhedora. Tem um médico, que é o médico do trabalho aqui na Casa Publicadora, o doutor Eduardo Costa Silva, filho de pastor. Ele trabalhou em outras cidades aqui no estado de São Paulo, lá por Manaus, ele foi por tempo para a América, e ele teve a oportunidade de escolher outros lugares. Mas um dia eu perguntei para ele, escuta doutor, por que você escolheu Tatuí? Ele disse, olha, eu trabalhei em várias cidades aí, mas Tatuí foi onde eu fui melhor acolhido. Interessante, é uma cidade acolhedora Tatuí, é a cidade do doce também, é a cidade da música, vocês sabiam, pastor Daniel? Pois é. Tatuí é a capital da música na América Latina, tem o maior conservatório musical da América Latina em Tatuí. E antes da pandemia ele tinha mais de 3 mil alunos de toda a América do Sul, de outros países, e vem também pessoas a se apresentarem aqui no Conservatório de Tatuí. É um conservatório com verbas estadual. Então aqui está Tatuí. Tem muita cerâmica aqui também, isso não é muito legal, mas tem várias cerâmicas. Assim é Tatuí. Eu não estou aqui para apresentar Tatuí, mas seria indelicado também da minha parte se não fizesse, ou falasse alguma coisa. Mas eu estou aqui há 39 anos nessa cidade, tenho uma filha que nasceu aqui, e que está agora em Mato Grosso, irmão Abimael, lá perto de você, e meus 2 netinhos estão lá. E no ano passado, lá em Santa Isabel, eu cheguei na sexta e o netinho tinha nascido na quinta. Então ele já fez um aninho. E a minha esposa não está aqui porque está lá. Então ela fica lá quase todos os meses, vê os netos. E a nossa outra filha está aqui, solteira, mora conosco, professora aqui no Colégio Adventista. E Tatuí tem um colégio adventista com mais de 1.000 alunos. Tem 1.100 e... o último relatório era 1.107 alunos, com capacidade para 1.200 alunos. É um colégio grande aqui. Não houve oportunidade de falar e de apresentar, mas tem um colégio adventista aqui muito grande. Força também da Casa Publicadora, mas eu diria que talvez 70%, 65% não são adventistas, ou mais. Os demais, eu acredito que aproximadamente uns 200 alunos são adventistas. Então, isso é Tatuí. E tem muitos lugares de doces aqui muito gostosos. Aqui à minha esquerda, tem o Pingo Doce. De vez em quando eu venho aí. Tenho reduzido um pouco, mas de vez em quando venho aí. E aqui tem a festa do doce também, que deve acontecer por esses dias, não é isso? Lá na praça Itatuí, pelo que eu ouvi, recebe aí milhares e milhares de pessoas do estado e também de fora. Então, um pouquinho de Tatuí para vocês. Mas estar com vocês e poder conversar, embora eu me prendi bastante com Abimael, que nós temos muitas histórias juntos. Ele é 2 anos, quase 2 anos mais novo. Mas a gente teve essa convivência. E isso é muito saudável poder relembrar. Muito saudável. Meus irmãos,
Quero convidá-los para abrir a Bíblia. Pastor Jaime e Dr. Silas, mais uma vez, muito obrigado, viu, por este momento, permitir esse momento. E você, Pastor Daniel, falou sobre louvor. Eu tive a oportunidade que a igreja me nomeou de ser o presidente da comissão desse novinário. E você falou, olha, não vou falar aqui de que igreja é, mas boa parte dos hinos do inário, os autores não são adventistas, e nós sabemos disso. Não são. Nem por isso deixaram de ser inspirados. E os hinos estão aí. E nós procuramos, no outro inário antigo, nós tínhamos ali mais ou menos uns 12 autores brasileiros. Hoje nós temos um número muito grande de autores brasileiros. Nós tínhamos pouquíssimos hinos. E hoje nós temos aí em torno de 200 ou mais hinos de autores brasileiros. Uma das razões também de incluirmos no inário os hinos que a juventude está cantando nesse momento. Isso é importante. A comissão considerou isso. Mas você está correto. Há o louvor na palavra de Deus. E eu quero que vocês abram no Salmo 103. Este é um salmo de Davi. Davi era o quê? O que ele tocava? Harpa. É um dos instrumentos que nós conhecemos que Davi tocava. E Davi, ele escreveu a maioria dos salmos. A maioria. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já conversou com você mesmo? Você já conversou consigo mesmo? Quem aqui já? Sem estar assim, né? Sem estar doido, sem estar avaliando um pouquinho como chamavam lá no sítio. Quem já falou consigo mesmo? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Várias pessoas. Deixa eu dizer para vocês. Este salmo, nos primeiros 5 versos, Davi estava falando com ele mesmo. Ele estava falando com ele. Depois do verso 6 até o verso 15, ele estava num louvor nacional. E depois num louvor universal. Este é um salmo muito querido, e eu diria que é um dos principais salmos da Bíblia, o Salmo 103. Porque o Salmo 103 é um louvor. Davi, na verdade, ele está aqui fazendo um louvor. E ele está falando de gratidão. Nós sabemos que ele está falando de gratidão. E aqui é um louvor pessoal ao Senhor, a Deus. E Davi, ele aqui está, depende muito da tradução da Bíblia, mas aqui é a misericórdia de Deus, nesse salmo de Davi. Então, ele está aqui quase que clamando para a alma dele. E ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está dizendo, eu quero louvar ao Senhor. Ele está falando para a alma dele, você tem que louvar ao Senhor. E ele diz, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Tudo. Davi não deixou nada, tudo que ele possuía, o seu coração, a sua voz, a sua mente, os seus braços, os seus pés, tudo, Davi colocou em louvor ao Senhor. E se nós formos ao livro de Crônicas, quando Davi, que a gente chama de Templo de Salomão, mas quem fez a planta foi Davi, quem teve a iniciativa de construir foi Davi, e quem escolheu o local foi Davi, quem recoltou o dinheiro para a construção foi Davi, está lá no livro de Crônicas, e ele diz o seguinte, que ele se alegrava com tudo que ele havia feito, que além do que ele havia feito, até o ouro e a prata particular, ele estava dando ao Senhor para construir aquele templo, que foi o primeiro santuário a ser construído, o templo de Salomão. Então Davi, aqui ele está expressando, tudo que há em mim. Isso aqui Davi não quer dizer, olha, tudo que você tem, você deve dar para a igreja e tal. Não é isso que Davi está falando, longe disso.
mas ele está no fundo da sua alma, buscando tudo que ele podia, com a força que ele tinha, para dizer: eu louvo a Deus, eu quero louvar a Deus por tudo que ele é, por tudo que ele significa, por sua grandeza. É isso que Davi está dizendo. E no verso 2 ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quando foi que nós agradecemos a Deus pelos benefícios? O que Ele tem feito por nós? Gratidão. Gratidão. E quando Davi diz assim: não te esqueças, nós temos realmente a capacidade de nos esquecermos, até, quem sabe, até de amigos, de familiares, de agradecer por alguma coisa. Mas às vezes nos esquecemos também de agradecer a Deus. Muitas vezes nós só nos ajoelhamos para pedir. Às vezes a gente se ajoelha para pedir a Deus: abençoa o meu dia, abençoa a minha empresa, abençoa o meu trabalho, abençoa isso, abençoa aquilo, não é mesmo? Parece que é mais fácil. Agora Davi aqui está dizendo o seguinte: não, você tem que agradecer. Você tem que agradecer. E não te esqueças nenhum só dos benefícios de Deus, que são muitos os benefícios. Não há dúvidas nisso, que são muitos os benefícios. E Davi diz o seguinte: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem é? Deus. É Ele que sara, é Ele que perdoa. Tem o Salmo também que diz que Deus, Ele esquece os nossos pecados. Ele perdoa e Ele esquece. E Ele lança nas profundezas do mar, está lá. Há conhecidamente que o lugar mais profundo no mar chega a 11 mil metros. Eu li algum tempo atrás, a 11 mil metros. Quem vai chegar lá e tirar os seus pecados? E os meus pecados? Deus não vai. Ninguém também vai. Mas Deus, Ele lança porque Ele esquece. Ele perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Diz Ele aqui no verso 4: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia? Quem? É o Senhor. Quem tira? Deus. Ele nos coroa com a graça, com a salvação, com misericórdia. E quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Muito bem. Eu procurei no comentário bíblico adventista e outros também essa questão da renovação da águia. Há um mito, uma história, que a águia, ela desaparece, sobe bem alto num penhasco, e lá ela vai se renovar, vai trocar as suas penas, afiar as suas garras e também o seu bico, porque é a sua sobrevivência, são as suas garras. E Davi, ele coloca aqui, e seguramente este salmo foi inspirado como todos os demais. Mas alguns dizem que isso é um mito, outros dizem que isso é real. Mas está na palavra de Deus que essa é a renovação como a águia, como a águia. Abimael e eu estávamos falando sobre a nossa juventude e mais algumas amigas aqui. Estávamos ali no salão falando sobre aquele tempo da juventude. Isso é uma renovação, que oportunidade que Deus nos deu de nós estarmos aqui renovando a nossa vida, as nossas histórias e nos alegrando, doutor Silas. Isso é alegria, é uma renovação para a vida. Vai dizer: puxa, mas está doendo aqui, está doendo ali. Mas não é isso que Davi está falando. Davi não está dizendo disso. Mas é você poder renovar, e renovar no Senhor. E renovar no Senhor. Eu quero pular um pouquinho, porque amanhã às 9 tem que estar aqui, né, pastor Jair? Então ele diz no verso 8: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Amém.
Então veja, Ele não conserva a sua ira para sempre, mas a sua misericórdia é o quê? É eterna. A misericórdia do Senhor é eterna. Então ela não tem fim, diz a palavra de Deus. Ela é eterna, não tem fim. Ele é compassivo, Ele é misericordioso. E Ele diz: e não repreende perpetuamente, e nem conserva para sempre a sua ira. Que bom, irmãos, porque se Deus fosse tomar em conta a nossa vida, os nossos erros, muitas vezes estaríamos perdidos. Mas graças a Deus, a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Que bom isso, não? Não imaginava? Se Deus fosse nos tratar de acordo com os nossos pecados, ou como nós muitas vezes nos esquecemos, e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Esse é Deus. Esse é Deus. É a gratidão e o louvor de Davi aqui. E o verso 2 e 12 diz que quanto dista o Oriente do Ocidente, assim se afasta de nós as nossas transgressões. Irmãos, eu não sei quanto tem, mas os cientistas têm falado que o universo tem quase 100 milhões de anos-luz de extensão. E aqui o Davi, o rei Davi, era tudo o que ele tinha, ele não alcançava o Ocidente nem o Oriente, mas ele tinha o nascer e o pôr do sol também. E Davi buscou essa distância que para ele era algo infinito, como é para nós também, e ele colocou: quanto distante o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Veja, a misericórdia de Deus, ela é infinita, e o seu amor também é infinito. Veja, irmãos, o verso 14: pois Ele conhece a nossa estrutura. Davi falando, e ele dizia: nós somos pó. Nós temos na Bíblia vários lugares que falam que nós somos pó, que a nossa vida é como se fosse uma neblina. Lá em Tiago 5, nós temos isso, Salmo 44, Salmo 34, vários lugares. E aqui Davi, ele está dizendo: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Vários de vocês aqui, eu sei, e que viveram ali por Santa Isabel, ou Loanda, ou até um outro lugar mais próximo do sítio, ou mesmo aqui. Quantos de vocês já não pegaram uma florzinha no meio do campo? Já viram, não? E às vezes pegaram e sopraram. Eu já fiz isso. E vai embora. Já viram isso? Essa é a flor do campo, em que o gado pisa, em que a gente pisa, em que a gente colhe, e às vezes o vento sopra, ou você mesmo sopra. Isso é a nossa vida. Isso é a nossa vida. Mas nós temos uma esperança maior, que é a vida eterna. Por isso estamos aqui. Mas Davi, ele colocou aqui diante da eternidade de Deus, diante da infinitude de Deus, diante desse vasto universo que ninguém com os melhores equipamentos que existem conseguem e que jamais conseguirão chegar ao fim, que só Deus sabe. Aí ele diz: nós diante de tudo isso nós somos como a flor do campo. Que significado? Diz o verso 17: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Que bonito isso. Essa é a misericórdia de Deus.
é de eternidade a eternidade. Que bom isso, irmãos. Amém por isso. Para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. É importante isso. Porque às vezes, está tudo bem, é assim mesmo, Deus é misericordioso, Ele vai fazer isso comigo, Ele não vai deixar que eu me perca. Deus já fez tudo. Ele deu o seu Filho na cruz do Calvário para nos salvar, para a gente não se perder. Mas tem aqui também uma mensagem. Tenha misericórdia, que é de eternidade a eternidade. Mas ele diz aqui: para os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Diz ele aqui. Aí vem o verso 20: bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Irmãos, os anjos, eles não pecaram e não pecarão. E não pecarão. Aqueles que pecaram foram expulsos do céu. Mas os que estão lá, eles obedecem à ordem do Senhor. E não tem essa história de quando Deus diz assim: olha, você vai lá cuidar do fulano e tal. Não tem essa história de dizer assim: eu não vou, hoje eu não estou bem. A Bíblia diz que eles cumprem a ordem de Deus. Eles cumprem a ordem de Deus. E eles são anjos poderosos. São anjos poderosos. E diz: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Se os anjos que são santos anjos fazem a vontade de Deus, estão à disposição de Deus, que dirá nós? Também devemos fazer a vontade de Deus. E aí o salmista, interessante, irmãos, não há perdão para anjo caído. Não há perdão para anjo caído. Eles não se arrependem. Eles já, o tempo deles está decretado. Mas há perdão e misericórdia para nós, porque Cristo morreu no meu e no seu lugar. Mas para anjo caído, não. Assim como eles não vão ao céu, e assim como os anjos que estão no céu também não pecarão. Diz aqui Davi: bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Onde está o domínio de Deus? No universo. É infinito. É infinito. Devemos louvar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Davi, como ele começa na primeira linha, bendize, ó minha alma, ao Senhor, ele termina aqui também: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvemos a Deus por tantas coisas que Ele tem feito em nossa vida. Tem lutas? Nós temos desafios. E vocês sabem que eu tive um acidente lá que eu voltei de lá. Eu fiz uma viagem e quando eu cheguei, tinha um pintor na minha casa e eu subi, não muito alto. E a escada escorregou e eu caí, quebrei 9 vértebras, todas do lado esquerdo, e 6 costelas, no ano passado. Fiquei 11 dias internado. Não sabia direito o que estava acontecendo, de tanta dor. E além disso, tive uma queimadura também. Mas eu fiquei praticamente 5 meses em casa, e uma boa parte numa cama de hospital lá dentro de casa. Irmãos, a minha vida, o que Deus me der de vida, precisa ser de gratidão ao Senhor. Eu não fiquei numa cadeira de rodas e também não perdi a vida, louvado seja Deus, porque Deus foi misericordioso. Não tive nenhuma perfuração, você quebrar 15 ossos, todos do lado esquerdo, e não ter nenhuma perfuração. Não bati a cabeça. Não é maravilhoso? Deus seja louvado. Amém. A Ele toda a honra, toda a glória, e minha gratidão ao Senhor. Aqui estou para testemunhar do grande amor, da grande misericórdia do Senhor na minha vida. Amém. E estar com vocês também é uma alegria muito grande. Que Ele abençoe a todos nós
e especialmente aqueles que vieram até essa cidade para passar aqui esse final de semana. Que Deus continue abençoando, protegendo a todos e aqueles que estão nos ouvindo também. E um abraço a todos que estão nos acompanhando aí através das mídias sociais. Muito obrigado. Vamos colocar em pé e vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 600. Vamos fazer a oração do Senhor, todos juntos, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gostaríamos de agradecer a todos que se fizeram presentes nessa noite. Obrigado, pastor, pelas palavras, também pela gratidão. Obrigado a todos que louvaram a Deus nessa noite. E amanhã estaremos todos aqui ao cedo. Qual horário mesmo, Silas? 9 horas.
402.